Estará preparado para trabalhar focado em soluções e não mais em problemas. Olá, estamos iniciando o programa número 2 da série de entrevista com Tatiane Marcolino Herrera. Você no vídeo anterior já teve a ideia de quem é a Tatiane e do que nós vamos falar. Um exemplo de superação, um exemplo de gestão de crise. Mãe, assume a empresa da família, reinventa a sua vida e salva a vida do filho. Acredito que você que já assistiu o primeiro vídeo já começou a entender um pouco dessa história. Você vai se surpreender com o que a Tatiane tem para nos contar. No programa anterior, ela nos contou como ela tinha uma vida confortável, uma carreira promissora, e ela teve que abandonar essa carreira e assumir os negócios da família, junto com outras pessoas, para fazer uma transformação no momento de crise econômica. Houve o casamento, uma felicidade, um filho, uma felicidade, mas as dificuldades na empresa rondando, a depressão rondando. Em determinado momento, descobre-se que o filho Arthur tem uma doença grave, degenerativa, que não tem cura. Se você quiser ver esse vídeo, assista o primeiro vídeo, você entenderá melhor. Hoje nós estamos aqui com a Tatiane novamente, nós vamos dar continuidade nessa entrevista. Tatiane, quando muitos pensam em desistir, você pensou em superar-se. Eu digo que na vida a gente tem duas opções, eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso nos meus eventos, eu aprendi isso na minha vida, tá bom? A gente tem que tirar a cabeça do buraco, parar de achar que somos avestruzes, com a cabeça enfiada no buraco e de foco no problema. Você tinha duas opções, superar-se ou fracassar, desistir. Diante do caos que você encontrou, da vida, de como estava a sua vida naquele momento, o que você fez, Tati? Foi bem difícil, né? Foi uma fase assim, onde eu me via afundado em problemas, em tristeza, em dor, né? Devido aos problemas dos negócios. E de repente eu vi uma dor maior ainda, né? Eu percebi que aquilo não era nada, problema financeiro, problemas, esse tipo de dificuldade, parece que é muito fácil de superar perto do que eu estava passando. E no momento que a gente fica sabendo, dá uma certa revolta, uma coisa assim, por que comigo, né? Será que eu tenho que desistir? Será que eu tenho que ir para casa mesmo e fazer aquilo que o médico mandou? Curtir o filho somente. Curtir meu filho, vou ter só 7 meses, sei lá, ao lado dele, né? Será que eu tenho que fazer isso? Mas não, né? Aí eu falo que foi um dia só de luto, porque eu chorei naquele dia. Chorei, abracei meu marido, nós ficamos ali, não ficamos perto do nosso filho, mas no dia seguinte, nem foi no dia seguinte, né? No mesmo dia à noite eu já comecei a pesquisar. Hoje em dia a internet atrapalha bastante, né, nesse ponto, porque a gente fica vendo coisas, né, que às vezes não são tão legais, porque realmente a doença é muito cruel. E nosso filho estava no estágio inicial, então ela é muito rápida, né? E a gente tinha muito medo. Mas a gente quis conhecer melhor, né, a doença e queria achar uma solução. Eu pensava, meu Deus, nós estamos no século XXI, não é possível que não tem nada, que não tem mais pessoas que conheçam sobre essa doença, né? E foi aí que eu comecei a investigação. Eu fui atrás de contatos, né, sobre a doença, e a maioria era em outros países, né? Descobri que nos Estados Unidos tinha uma pesquisa bem avançada para uma medicação. Era a primeira, porque não tinha nada para fazer, né? A doença não tinha cura, não tinha tratamento, essa era a informação aqui no Brasil. Porém, eu fiquei sabendo que estava desenvolvendo um medicamento na Alemanha e tinham crianças já em teste, crianças usando essa medicação nos Estados Unidos, onde estava sendo sediada a pesquisa, né? Então, não demorei muito e já fui atrás dos pais das crianças. E me emocionei muito, porque eu falei, meu Deus, estou no caminho certo, né? As crianças tendo respostas, as crianças recebendo as doses da medicação e reagindo, sabe? Eu ficava... No dia anterior eu já estava vendo meu filho, né, com a pior situação, e depois eu já estava vendo ele lá na frente, ficando curado, né?
Então começamos a luta, a busca, né, por esse tratamento. Então a gente acompanhou a pesquisa toda, né? Baixamos trabalhos científicos que estavam sendo utilizados na pesquisa e a esperança aumentava. Enquanto isso, a gente buscava também no Brasil os melhores profissionais, onde passamos com médicos no Rio de Janeiro, Curitiba, fomos a um congresso alguns meses Sempre depois. seu marido te acompanhando. Sim. Fomos a um congresso em Curitiba, onde ficamos 4 dias falando só da doença. Então vieram profissionais de fora do país, profissionais renomados no país que sabiam disso. E nós levamos nosso filho para passar por consulta com esses profissionais. E nos enchemos de esperanças, né? Mas ainda era uma coisa distante, né? A medicação ainda estava sendo testada, a gente nem sabia quando. A previsão era 2018, né? Nós estávamos lá em 2016, começo de janeiro de 2016, e falava-se em 2018. E a doença com uma expectativa de vida de 2 anos, então vinha aquela angústia, aquela, né, tensão de não saber se ia dar tempo dele usar a medicação. Mas ao mesmo tempo a esperança que tinha, né, alguma coisa para fazer. A decisão sua foi partir para ação, ou seja, desistir ou superar, se você desistir jamais, você partiu para buscar soluções, foco na solução, é isso? Sim, por mais que me mostravam que tudo era meio difícil, né? Tem a medicação para sair, mas vai demorar. Tem isso para fazer, mas pode ser que não dê tempo. Então a gente tinha coisas muito ruins para acontecer, mas também tinha coisas muito boas. E a gente se apegou nas coisas boas, então a gente focou mesmo na solução. Fora, provavelmente, a população, né, como um todo. Porque, não sei, você provavelmente teve muito apoio e ao mesmo tempo teve muita gente que insistia que você devia desistir e curtir seu filho. Aconteceu isso? Sim. E mesmo eu nunca abandonei a empresa, né? Nunca parei de ir na empresa. Meu filho, desde quando tinha 2 meses, eu já voltei a trabalhar e nunca parei de trabalhar. Nunca fiquei uma semana fora da empresa. E muita gente falava, para de trabalhar, vai ficar com o seu filho. E eu pensava, meu Deus, eu vou parar de trabalhar, e meu filho vai precisar dos meus cuidados, mas também vai precisar de condições financeiras para se manter, né? E tudo começou a ser muito caro. As terapias, porque a gente buscava os melhores profissionais, eram fora. Então, todo dia, intensivamente, a gente cuidava do nosso filho da nossa forma. Eu trabalhava, consegui me dividir, então eu trabalhava meio período e depois eu ficava por conta dele. E sobre a medicação, a gente foi surpreendido que no final do ano de 2016, então em menos de 1 ano, 10 meses aí que a gente descobriu, ele foi aprovado. Ele foi aprovado a medicação lá nos Estados Unidos, pelo órgão, pelo FDA, que é tipo a nossa Anvisa aqui, né? Então ele foi aprovado. Maravilhoso, uma esperança enorme, né? Era uma coisa programada para 2018, saiu no final de 2016, porque a medicação realmente era muito boa e não tinha efeito colateral. Após 5 anos de pesquisa, ela foi liberada. Aí que vem o outro impasse, né? Medicação liberada, a gente já sabia que ia ter um preço muito alto, né? Por ser uma droga órfã, né? Que eles falam é a única medicação para essa doença no mundo, né? Uma doença tão cruel, então qualquer um faria de tudo para ter essa medicação, né? E aí a gente teve uma surpresa, né? Que foi o valor da medicação, né? Então, para o primeiro ano de tratamento, a gente precisaria ter 3 milhões de reais. Gente, vocês têm ideia? Para o primeiro ano, 3 milhões de reais. Imagine, a empresa em dificuldade, ela com a depressão rondando em volta, ela e o marido se esforçando para encontrar soluções, a solução começa a aparecer e aí vem a notícia, valor 3 milhões de reais. Só o primeiro ano, né? E era um tratamento para a vida toda. E a partir do primeiro ano, do segundo em diante, era 1,5 milhão mais ou menos, que seria o valor para o tratamento. Então 3 milhões no primeiro ano e a partir do segundo 1,5 milhão por ano. A gente não conseguia nem imaginar isso, né? Devido à crise financeira, não tínhamos mais nem nada para vender, para falar que ia conseguir pagar. Não tinha. Pedir esse valor emprestado, não tinha como. Então, a gente, né, mais uma vez teve aquele momento de pensar em desistir, né, de meu Deus, isso aí, muita gente falando, né, isso é impossível, esse valor é impossível de conseguir e aquela história toda, mas a gente resolveu se apegar no foco na solução, a gente resolveu, né, pensar no melhor, na melhor das hipóteses, se tinha uma esperança nós íamos correr atrás dela.
foi isso que vocês fizeram, né? Correram atrás dela. Nesse momento, Tatiane, o que a gente observou é que você foi fazendo as coisas do jeito que o seu coração mandava, não é? Se eu estiver errado, você me corrige, mas você entrou na internet, começou a fazer consultas, começou a identificar possibilidades, começou a fazer contato nacional, contato internacional, procurando encontrar soluções para uma emergência que às vezes você não sabia nem se ia dar certo, mas você continuou insistindo. E às vezes não dava certo de um lado, você vinha e fazia de novo para dar certo de outro lado. Ou seja, você mexia o doce para fazer a coisa funcionar. Não é isso? Sempre buscando ouvir várias pessoas, né? Tinha muito, até na área médica, né? Muitos médicos que não apoiavam isso, achavam uma loucura, que era uma medicação nova, que a gente não deveria se arriscar. Aí eu falava, meu Deus, eu tô vendo lá os resultados nas crianças lá nos Estados Unidos, por que o meu filho não vai ter essa chance? Ele vai conseguir também, né? Só desistir jamais. Jamais. Então a gente sempre filtrava essas opiniões, né? Eu falo que são palpites, né? Desagradáveis, a gente filtrava. A gente sempre... Mas mesmo assim tinha momento... Sim, tinha. Sempre acontecia alguma coisa boa, alguma coisa ruim, e nesse período, né, que a gente tinha essa angústia, a doença ia se agravando, né? Então era um desespero, uma coisa assim que eu chegava em casa e falava, meu Deus, mais um dia que eu não consegui fazer nada para salvar a vida do meu filho. Você ia vendo a doença acontecer, progredir, ele não conseguia se movimentar. Sim, ele parou de engatinhar, ele já não sentava mais, então você vê seu filho ali que estava saudável, que tinha uma condição de sobrevivência tranquila, assim como qualquer outro, né? E saber que aquilo estava acontecendo era um choque de realidade, né? Meu Deus, é verdade, essa doença está acontecendo. E é horrível isso. Seu filho dorme mexendo um braço e no outro dia acorda sem mexer o braço. E o nosso desespero é uma doença fatal. Então, ele pode perder o movimento de qualquer músculo a qualquer momento. Então, ele pode parar de respirar. Ele pode parar de fazer isso que a gente está fazendo, respirando, que é um músculo. Então, era a coisa mais triste que acontecia na nossa vida nesse momento. E com isso tudo que acontecia, os problemas dos negócios ficaram tranquilos. Parece que a gente... Ficaram pequenos perto da dificuldade do momento. Eles estavam acontecendo, mas eu não deixava isso interferir naquilo que eu precisava realmente agir. Eu agia também lá, mas o foco era salvar a vida do meu filho. Bom, gente, nesse programa de hoje vocês viram a Tatiane dizer que entre desistir ou superar, ela resolveu superar-se. Nós temos duas opções na vida, né? Desistir ou superar-se, né? Ter sucesso ou fracassar. Às vezes eu me emociono porque ouvir essa história realmente faz a gente refletir. Quantas vezes a gente reclama das nossas dificuldades? E como ela disse, a dificuldade econômica na empresa se tornou algo pequeno perto da dificuldade que apareceu perante a doença do Arthur, filho dela, tinha que tratar, e significava a vida dele. Mas aí, observe bem essa questão que nós vamos tratar no outro programa, que é a pessoa sair agindo, querendo fazer. A Tatiane ficou no que eu chamo de fase bumerangue da vida. Ela saiu fazendo as coisas, pode até dar certo, pode até levar a sucesso, e aconteceu isso com ela, mas com muito mais dificuldade. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Mãe assume a empresa da família, reinventa-se e salva a vida do seu filho. Inscreva-se para continuar assistindo esses vídeos, você vai receber os outros vídeos da série. Indique para outras pessoas, porque essa história é muito importante para que as pessoas vejam que há solução para as dificuldades. Até o próximo programa.